E aí, pessoal, estamos começando mais um Ribeirão Podcast, o que dá certo no interior do estado de São Paulo. Hoje a gente está aqui com a Carol Fidalgo. Antes de apresentá-la e dizer o que você vai ver no nosso episódio de hoje, eu queria apresentar a gente, que às vezes eu esqueço, né, Gabi? Eu, Alexandre Aguilar e o Gabi Cruz, estamos aqui para poder trazer o melhor para vocês e extrair o melhor desse caso muito bacana aqui que a Carol tem. E o que é o Ribeirão Podcast, Ale? Ribeirão Podcast é o que vai trazer o melhor do empreendedorismo no interior do estado para você adaptar na sua realidade, no seu dia a dia. Então, se você gosta da área de negócio, se você ainda é funcionário, se você quer empreender, se você já está empreendendo, se você está bem sucedido, se você está num momento de dificuldade, tudo isso serve. Por quê? A gente vai aprender com a jornada. E como a jornada do empreendedor ela é difícil, solitária, a gente está aqui para poder compartilhar as experiências e fazer com que você consiga transcorrer todas essas dificuldades aí. Gente, a Carol Fidalgo, ela montou uma franquia hoje chamada Bendito Ponto. Ela trabalha com costura, lavanderia e... Sapataria, bordado. Sapataria e bordado. Produtos de armarinho. Produtos de armarinho. Ela é uma profissional de rádio e TV. A Carol tem 30 anos e tá com mais de 4 lojas e agora franqueando. E sócia da Sabrina Sato e da Dona Kika, mãe dela. E ela vai contar essa história aqui pra gente hoje. Seja muito bem-vinda, Carol Fidalgo. Aê! Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando do podcast com vocês. Ah, que legal. Carol, conta pra gente como você chegou a empreender. Então, uma retrospectiva rápida do que te levou a isso. Bem resumida, né? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Não, é muito legal a história dela, mas passa por muitas coisas. Muito. Né? Eu sou formada em rádio e TV, sempre trabalhei com produção de TV, desde do meu primeiro ano de faculdade, entrei numa emissora e trabalhei anos e anos, rodei bastante programa, bastante emissora, fui para bastante lugar. E eu tive uma desilusão amorosa com a minha profissão em 2018. A profissão de rádio e TV é muito complicado, porque é muito corrido, né? Produção de TV, você trabalha 20 horas seguidas, 21 horas seguidas, você quase não fica em casa, enfim. Eu estava em outro momento de vida, dando mais valor ao meu tempo, querendo aproveitar mais família, querer ter uma vida social direito. E não que o empreendedorismo me dê tudo isso, né? Mas é verdade, né? Mas te dá controle do tempo, pelo menos. Exatamente, é bem melhor. E aí foi... Você tem a convicção de que você não tem. Pelo menos. Você trabalha 24 horas por dia, mas é pra você, né? Exato. E eu tinha um pouco isso também. Eu tinha cansado um pouco de me dedicar 100% a um job que não era meu, a um projeto que não era meu, às vezes um sonho que não era meu. E foi quando minha mãe abriu a Bendito Ponto, a primeira loja no Shopping Vila Lobos, em São Paulo. E ela era funcionária pública na época, hoje ela é aposentada, mas era funcionária pública e não conseguia dedicar o tempo dela 100%. É lógico que ela tinha que bater cartão, né? Tinha lá de segunda a sexta, o horário dela, e loja em shopping funciona das 10 da manhã às 10 da noite, de sábado a domingo, segunda a domingo, feriado, tudo. Então ela não conseguia. Quando eu tive essa desilusão na minha profissão, eu tive a ideia de trabalhar com ela, né? E aí eu chamei ela para conversar, não sei o quê. Ela super gostou da ideia, né? Que era uma pessoa de confiança. Só que assim, eu não sabia nada. Eu nunca tinha empreendido. Eu não sabia o que era uma barra reta de costura. Eu não sabia como atender o cliente. Eu não sabia mexer no sistema. Eu não sabia a maquininha. Eu não sabia nada. Então, assim, eu me propus a ficar 1 ano com a barriga no balcão, atendendo e com as próprias funcionárias me ensinando como que era o funcionamento da loja, para eu conseguir entender o funcionamento, para aí sim ser uma chefe, vamos dizer assim, né? Então, eu dei prioridade a primeiro começar de baixo, para passar a entender todos os processos e criar processos, né? Porque era uma marca nova, uma loja nova, para depois começar a empreender de fato e tomar essa posição de empreendedora. O que eu achei que foi legal é que você me contou que você conseguiu trazer muita coisa dessa parte de produtora, né? Porque quando você é produtora de algum programa, alguma coisa assim, você tem que se virar nos 30, né? Com certeza. Conseguir um helicóptero de um dia para o outro de graça, né? Foi isso mesmo. Foi isso que aconteceu mesmo. Eu falo que quem é produtora na vida faz qualquer coisa depois disso, né? Sim. Porque você tem que fazer cada coisa, passa por cada cilada. Não, e é muito verdade isso. A gente estava falando um negócio aqui de antes, eu vou ter que usar esse exemplo.
eu conheci os bastidores do SBT. E é aquele filme O Diabo Veste Prada. Tudo, conforme o cara fala que ele tá chegando, tanto que eles desmarcaram conosco 14 vezes antes da gente ir pra lá. E você imagina o que é você desmarcar com um cast inteiro 14 vezes. Passagem de avião, exames médicos, porque antes de você entrar, você tem que fazer muitos exames, quando eu participei dessa situação no SBT. E como que o cara mandando toda uma linha de produção assim em volta daquilo, cara. Sim. E não quer saber. É pra ontem, é pra agora, faz e acabou. É muito fato isso. Não, esse exemplo que o Gabriel deu do helicóptero é verdade. Eu tive que arranjar uma vez numa produção, sem verba, um helicóptero de um dia pro outro, que a gravação era no dia seguinte, o apresentador... Se tivesse me ligado, não tinha tido esse problema. Prestava, né? Se a gente já se conhecesse. Verdade. Enfim, então assim, quando você é produtor, você faz de tudo. Se você mandar, eu aprendo, eu dou um jeito e aprendo. Então, eu acho que isso foi muito importante pra mim naquele momento. Outra coisa que eu senti muito, assim, dificuldade é que eu tava chegando num ambiente desconhecido, com pessoas que já trabalhavam lá há um tempo, a maioria muito mais nova do que eu, e eu com essa cara de muito mais pirralha. velha, né, a Desculpa, maioria. muito mais velha do que eu. E eu com essa cara de pirralha, chegando num ambiente... E filha da dona, né? Filha O da que dá dona, as pessoas me olhavam, falavam, o que ela tá fazendo Vai aqui? ficar aqui uma que semana ela só, quer? vai encher o meu saco. Então assim, eu senti um pouco de dificuldade nisso também, mas com o tempo fui conhecendo, fui pondo respeito, mostrando que a gente estava junto, que eu estava lá para somar, que a gente era uma equipe e que eu não estava lá para mandar elas, para prejudicar de forma alguma. Mas foi isso, eu entrei, fiquei 1 ano com a barriga no balcão, um tempo depois abri uma segunda, terceira, quarta loja, era para ter mais, mas a pandemia deu uma desacelerada no processo. Só que você sempre shopping? A gente tem 1 em rua e 3 em shoppings. O que você fala das operações? Qual a diferença para você? Da minha marca? De operação de rua e shopping. Rua e shopping. O shopping você não precisa fazer nada, né? Você abre a porta, tem fluxo, tem pessoas, é isso que o shopping promete. Apesar do aluguel ser mais alto do que uma loja de rua, é natural, você não precisa investir tanto em marketing. O tipo de investimento em marketing é diferente de uma loja de rua e de shopping. De shopping você faz parceria com as próprias lojas do shopping e investe em marketing do shopping. Porque você está no molde de serviços e você complementa. Total. Eu E não lembro são que- todos os shoppings que eu estou em serviço também. Ah, é? Eu tenho loja do Vila Olímpia, eu tô no 3º andar do lado do Pecorino, em frente a uma escada rolante, que é bem bom. Eu lembro E você achou que- melhor do que tá na área no mall de serviços ali? É porque esse shopping especificamente não tem ala de serviço. É tudo misturado. Mas, tem seus prós e contras. Quando você tá só na área de serviço, também tem muito concorrente perto. Às vezes a pessoa não sabe que tem uma ala de serviço. Então, você estando mais visível Mas sabe o que eu mais percebi? interessante. As negociações de loja são muito mais difíceis do que as negociações de serviço. Porque loja, cara, os caras brigam as marcas ali e, por exemplo, o business dela é sinérgico com as lojas que precisam adaptar as roupas e vender na mesma hora. Então, Perfeito. para que a operação funcione, ela é codependente de um prestador de serviço, muitas vezes. Então, o prestador de serviço gera fluxo e isso pro mall de lojas e pro shopping faz muito sentido. Então, eles têm uma flexibilidade muito maior. Eu lembro que na negociação de metro quadrado, que é muito importante, você já pegou loja do zero? Já. Você chega lá, cara, não tem nada, nada mesmo. É o tem tijolo piso. no Caramba. bloco. E o nível de exigência, tanto de prestação... Gente, que sirva isso para quem tá ouvindo. Não acha que a hora que você olha para um shopping é tudo mil maravilhas. O metro quadrado para ser construído lá é absurdamente mais caro. E aí, os prestadores de serviço que você tem, muitas vezes não são homologados e não conseguem atender o que o shopping pede para esse cara entrar lá, para apertar um parafuso. E Porque também tem absolutamente. horário, né? E absolutamente tudo tem que ser aprovado pelo shopping. Tudo, 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 tudo. Assim, cada vírgula de projeto, tudo tem que ser. Tem um horário que você tem que trabalhar enquanto o shopping está fechado, o que encarece um pouco a mão de obra também, né? Que é das 10 da noite às 10 da manhã que você pode trabalhar. Então, só de madrugada. Mas, enfim, eu acho que hoje, com a visão que eu tenho de ter uma experiência de loja de rua e as lojas de shopping, eu defendo muito a loja de shopping. Muito. Muito mais do que rua. Eu acho que rua teria que ser um lugar que tenha muito fluxo. Por exemplo, em São Paulo, o Oscar Freire.
sucesso, ia dar super certo lá. Perfeito. Tem muita Ainda loja... mais porque é loja de roupa, né? Tem muita loja de roupa em volta para você fazer parceria, o que é muito importante que você falou sobre que uma depende da outra, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer parceria com as lojas do shopping, pro vendedor é interessante, porque às vezes o cliente quer comprar aquela peça para usar no mesmo dia. Não, eu vou numa festa, eu vou viajar, eu vou, enfim, fazer qualquer coisa, eu precisava para agora. E a gente está lá para solucionar esse problema do cliente. Então, pro vendedor é muito bom, que ele fala, mas eu tenho uma loja parceira aqui que te dá 15% de desconto se você for lá, e eles conseguem fazer hoje. Olha o tanto que valoriza e agrega, né, para ele. Às vezes é a decisão entre o cara comprar e não comprar, essa a possibilidade peça. dele usar no dia. Exatamente, com certeza. Então, assim, eu acho que loja em shopping, apesar de ser mais caro, o ponto ser mais caro, eu acho que vale muito mais a pena do que uma loja de rua. Você só abre. Você não precisa de nada. Legal, bacana essa diferença de visão. E aí, que momento vocês estão da empresa hoje? Quer contar as dificuldades do início ou a gente já começa a falar do hoje? Bom, eu acho que hoje a nossa, assim, olhando do início, a nossa maior dificuldade foi a pandemia, né? Agora... Vocês tinham acabado de abrir a quarta loja? A terceira e a quarta que a gente abriu junta. A primeira vocês montaram há quanto tempo? A gente montou em 2017. Tá. Então, Aí abriram a segunda, 5 anos. 5 para 6. Tá indo para 6. Aí a gente abriu a segunda... a gente abriu 6 meses depois da segunda. Foi Caramba. muito rápido. 1 ano depois abrimos a terceira e a quarta foi no mesmo ano, 6 meses de diferença. A última foi a de rua que a gente abriu. E aí na sequência veio a pandemia. E a gente já estava em negociação para uma quinta. Só que aí veio a pandemia e falamos, opa, peraí, vamos ia ser em com shopping calma. essa quinta? Ia ser em shopping. Ia difícil, ser no melhor shopping de São Paulo. Mas tudo bem. A malice que vem para o bem. Justo. E... Não, no Eldorado. Eldorado. Conhece? Opa. Sim, a gente atendia um cliente na frente lá. Eu acho muito bom, não sabia que era o melhor shopping lá. Não, pra mim, assim, eu acho que é muito fluxo, é um shopping bom, eu gosto dele. Ele é muito bom. E aí vocês abriram, aí entrou pandemia, você me falou que vocês conseguiram manter a equipe, né? Assim, graças a Deus, na pandemia a gente não fechou nenhuma loja, a gente não mandou nenhuma funcionária embora, mas foi perrengue, né? Mas passamos. Hoje a gente começou a parte de franquia, estamos em contato com o franqueado, com tudo, porque assim, os diferenciais da minha loja, eu acho que minha loja é muito... A Bendito Ponto é muito diferente das lojas de conserto de roupa que tem por aí, assim. Foi exatamente essa a brecha que as fundadoras acharam na hora de montar. Porque quando você vai fazer serviço, normalmente atendem num corredor no shopping, né? Assim, no corredor do shopping, num balcão. E é tudo muito rápido, as pessoas não têm aquele atendimento querido, você não se sente em casa. Não tem hoje uma loja que preste todos esses serviços que a gente presta num só lugar. Não tem a lavanderia, a sapataria, o bordado, o produto, a costura, a personalização, tudo só ali na mesma loja. E a gente veio com essa proposta diferente de querer abraçar o cliente, o nosso balcão ficar no centro da loja, que é exatamente para ele circular, o provador no fundo. Então, tudo é muito bem pensado. Você vê as costureiras trabalhando, o nosso treinamento com funcionário é o que a gente mais preza, que é aquele atendimento carinhoso, a gente chama de atendimento Bendito Ponto, que é o atendimento que abraça o cliente, que o cliente se sente em casa, ele se sente à vontade, enfim. Que a gente, é muito difícil ver nos concorrentes. Não que eles não façam, mas é bem raro você... Perfeito. É o diferencial encontrar. Que vocês tentam dar. Legal. E como que aconteceu o negócio da Sabrina Sato? Então... Essa história é boa. Eu nunca fui de mostrar muito minha cara nas redes sociais, assim. Eu nunca gostei no meu Instagram, eu nunca falei que eu era da Bendito Ponto, que eu tinha um negócio. Eu sempre fui mais na minha, sempre foi muito vida pessoal e nada profissional. E aí, pós-pandemia... eu decidi abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram para contar um pouco como era empreender na pandemia, com loja em shopping, tudo mais, que eu senti essa necessidade de expor e compartilhar isso com as pessoas. E aí foi quando a Sá viu. Eu trabalhei com a Sabrina 2 anos no programa dela, na Record, o programa da Sabrina. E a Sá viu que eu postei, que eu tinha loja, não sei o que, de consertar. Ela me mandou uma mensagem. Nossa, que legal, eu tô cheia de roupa pra consertar. Quando tiver, eu vou te ligar, não sei o que. Não sei o que. Ela falei, claro, me chama que a gente vai aí fazer.
Aí ela me ligou um dia falando, Cá, tô com as roupas, tô precisando usar, você consegue vir agora? Falei, consigo. Deve ter pouca coisa, né? Consigo. Aí a gente saiu com roupa da Zoe, do Dunda, da dona Kika dela, saiu com 3 malas de roupa lá. E eles se apaixonaram pelo negócio, pelo modelo de negócio, pelos serviços que tem, tudo. E depois de um tempo, a gente veio a ser sócio na parte de expansão. Só fazendo uma janela aqui. Pensa numa mulher bonita, cara. Ela é linda. É mesmo, ao vivo? Você tá louco. Eu mesmo? vou contar isso Que legal. rapidinho. Você conviveu com ela, você falou. Ela parece ser uma pessoa encantadora, eu não sei, mas ela parece ser muito simples, né? Mas a gente foi num leilão na fazenda do cara que era presidente da Nestlé, do Zurita. E a gente tava numa mesa próxima e tinha muita celebridade nessa mesa que tava próxima. E foi ela e a Claudinha Leite, eram as apresentadoras. A Claudinha Leite, cara, parece uma menina de 15 anos. Claudinha Leite, ela é magrinha, pequenininha. A Sabrina Sato é um mulherão, pai. Rapaz, a coxona que ela tem, joga de lateral direito em qualquer lugar aqui no Botafogo, no comercial. Impressionante, cara. Aí depois a gente até trocou uma ideia, a gente ia ficar para um show e tudo mais. Ela foi muito bacana, muito simpática. Chamou pra gente ficar lá. Aí, por fim, não deu certo. Aí ela acabou casando, que ela conheceu outro rapaz lá. Mas... Não, mas ela tem uma luz incrível. Fala, onde ela tá, assim, não tem como. Tudo se volta a ela. Ela é dela, assim. Ela Que é legal. carismática, ela é, enfim. A Sabrina, eu sou apaixonada, ela é Que incrível. legal. E, ela é um E nessa puta época, vocês já tinham, tipo, tudo organizado dos números da franquia? Como Não. que era? Não, organizado você diz de... Tipo, tinha uma DRE, uma DFC, Não. a minha lucratividade é tal. Não, a gente Caramba. era tudo, assim, bem caseiro. A gente não tinha as coisas muito organizadas. A gente sabia, tinha o controle de tudo, mas nunca planilhado, assim, exatamente. Entendi. E aí, quando a gente teve que começar a se organizar nesse sentido de planilhar tudo, que a gente viu como o negócio era bom. Falou, caramba, sobra tudo isso. Não controlava tanto, só via que tinha dinheiro na conta. Vocês garantem essa margem pro... Como que funciona isso pro... A nossa franqueado? margem é de 30% a 40%. A gente não pode falar que garante, porque a gente não sabe como que o franqueado vai fazer, né? Então, por exemplo, a gente ensina, faz o manual certinho, dá o treinamento, ensina todo o caminho das pedras para ele. Se ele vai seguir ou não, a gente acompanha. Mas depende dele. Já teve casos de outras franquias que, por exemplo, o franqueado usava o dinheiro da empresa para bancar apartamento da amante. Aí não tem como garantir. Como que eu vou garantir que o lucro dele vai ser se ele tá... Não sei o que ele tá fazendo. Mas se ele tiver qualquer problema, por exemplo, tá me sobrando tanto aqui, não tá tendo lucro que vocês falaram que ia ter. A gente senta com ele, abre a DRE dele, vê onde que tá o buraco, para onde tá indo, com o que você tá gastando, o que tá fazendo errado. Eu acredito que o importante pontuar aí é que essa margem que ela tá falando, que eu verdadeiramente acredito, é após o ponto de equilíbrio, né? Porque você tem o que você precisa para poder pagar suas contas. Então, só deixando claro para todo mundo que tá aí, você vai montar uma loja em shopping, a sua operação é muito mais cara porque você tem o condomínio, em dezembro você tem o aluguel dobrado e você vai ter uma rotação de pessoas, você precisa de 3 turnos. Porque não para shopping, é domingo, é até 10 horas da noite, de 9 às 10, né? Das 10 às 10. 10 às 10. Isso. Então, para você ter gente lá o tempo todo, fica muito mais caro. Então, uma loja dessa, para se pagar, precisa de muito mais venda. Então, acredito, só para pontuar isso, margem pós o ponto de equilíbrio, que é onde a receita paga as despesas. Exatamente, a última linha, né, que a gente chama. A última linha ali, o que sobra depois de você pagar todas as contas, tudo, é 30% a 40% do faturamento, né? Tudo. Que legal. E é o que você disse, assim, gira muita gente numa loja dessa. Porque você pensa, em São Paulo, faturamento é uma média de R$70 mil. O meu ticket médio agora aumentou, tá? Uns R$80, R$90. O tanto de gente que tem que passar no mês para faturar os 70 com esse ticket médio. Então, assim... Peraí, volta aí. 1.000 pessoas. Seu ticket médio é? Vamos por R$90 reais. Caramba, ótimo, hein? Pro faturamento de 70 mil. Faz a conta Se que eu fosse não sou boa em 90 mil, números. seria 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, se for 30 dias, dá 30 e poucas pessoas por dia fazendo o serviço e entregando. E a minha dúvida é assim, por exemplo, vocês levaram pra Sabrina, elas falaram, nossa, que legal, atendimento muito bom. E aí, como que ele despertou aquilo e falou, não, essa franquia é boa? Porque eles já têm várias franquias, né? Então, eles são experts nisso, Então, né? essa é a minha dúvida. Tem o Peixe ao Cubo, tem o Netão, tem bastante.
Eles têm um escritório de franquia. E aí, obviamente, a gente fez uma apresentação para a pessoa responsável. Ele foi lá, conheceu a loja, ele foi como cliente oculto testar o serviço. A gente apresentou DRE, aí sim que a gente teve que apresentar, fazer a DRE. Conversamos um pouco sobre o nosso conceito, nossa proposta, tudo. E ele adorou e falou, na puta margem, dá super certo, vambora. Que legal. Mas a gente também teve que fazer... E você vê como uma vantagem grande ter entrado para um escritório com várias franquias? O que você vê de diferença? Tipo, antes versus depois, assim? A gente sempre quis ser franquia, só que a gente nunca teve a estrutura para ser uma franquia. A gente nunca quis ser abrir franquia por abrir e não dar estrutura para o franqueado, porque isso é muito delicado, né? Sim. Você tem que dar o treinamento, você tem que dar o suporte, você tem que acompanhar, você tem que ter a parte jurídica, você tem que ter o marketing, você tem que ter... Como que você vai criar isso sem ter uma pessoa que seja expert nisso? Não era, eu não manjava de franquia, comecei a entender agora, né? Então, a gente sempre teve muito cuidado e muita cautela nisso. A gente sabia que era totalmente franqueável a marca, sabia que sempre tinha gente na loja falando, mas vocês são franquia, dá para abrir? Sempre teve interessado, porque de fato é muito bonita, chama atenção. Só que a gente nunca quis ser por conta disso. A gente tinha muito medo de não conseguir dar o respaldo para o franqueado. E aí, quando apareceu essa oportunidade, ainda mais sendo um escritório grande, que já tem esse conhecimento, que vai dar todo esse auxílio, que seja de confiança, só tem a agregar, né? Total. Então, eles já têm vários modelos de franquia, já tem vários anos e anos de experiência. A pessoa está 12 anos no mercado de franquia. Então, assim, não tem como dar errado. Legal demais. Porque eu vejo que muita franquia tem muito franqueado insatisfeito. E às vezes é por conta de má seleção, então um franqueado que não tem perfil para ser, ou muitas vezes é que a franqueadora não estava preparado para receber, às vezes, tantos franqueados. Ou... Com certeza. Não adianta também você crescer se você não consegue dar conta disso, né? Exato. E vira um detrator, né? Vira uma pessoa que fala mal da marca. E é complexo, porque às vezes a pessoa ela comprou aquilo para ser a vida dela. Então... É bem complexo isso. E eu acho que essa preocupação sua foi muito... É muito bom ter ela no início, porque te faz criar algo mais estruturado, mais vencedor no longo prazo, né? E era esse o nosso maior medo também. A gente criou a marca do zero. Então, a gente tem aquele amor pela marca. A gente não ia querer abrir 200 lojas, sendo que as pessoas não estavam satisfeitas, estavam falando mal. Então, a gente sempre teve esse cuidado, sabe? Mesmo com a marca em si. E... ao longo da vida do negócio, ele vai tendo desafios. Esse desafio só vai mudando de lado, de formato, mas ele nunca deixa de existir. Quais são os atuais de vocês? Hoje, a gente tem um grande desafio que é, na parte de franquia, passar... que as pessoas confiem na gente para o primeiro franqueado. A gente está em negociação no primeiro, mas toda reunião com o franqueado, eles falam, mas tem já algum franqueado para eu conversar? Então, assim, esses primeiros, os 10 primeiros são os mais difíceis, né? Concordo. Então, a gente está nessa fase, que é um baita desafio de fazer com que a pessoa confie de fato na gente. Por isso que a gente gosta de trazer próximo. Eu vou para São Paulo, faço a reunião com a pessoa, a gente leva no nosso escritório, fala, qualquer coisa você tem onde bater. Esse escritório é o nosso endereço. Você bate aqui, sempre vai ter alguém para te atender. Então, esse, no momento, na parte de franquia, é o nosso grande desafio. O nosso último desafio, que foi muito grande, que a gente conversou antes, era a mão de obra. Tá. Mão de obra de costura, que é uma mão de obra escassa. E a gente começou a procurar outras... Mais do que a sapataria? Mais do que a sapataria. Porque costureira eu preciso de vários, sapateiro eu só preciso de um. Tá. Com um sapateiro eu consigo atender toda a minha rede. Agora, costureira é o que você não tem um sapateiro na loja, você tem centralizado. Então, você faz a logística do produto, vai e volta. Exatamente. Essa sacada eu achei boa. Por exemplo, lavanderia também deles não é lá. Também entendeu? não é lá. Então, eles usam como se fosse um ponto de coleta. Eu economizo... Mas como que você vai fazer isso pro franqueado se não for lá? Se não for em São Paulo, a gente auxilia a achar um sapateiro, uma lavanderia de confiança para ser esse parceiro. Tá. Por exemplo, se eu tivesse serviço de sapataria e de lavanderia na minha loja, eu gastaria muito mais dinheiro com funcionário, eu gastaria muito mais dinheiro com espaço, porque nunca eu ia conseguir colocar lavanderia e sapataria num espaço de 30 metros, e eu gastaria muito mais dinheiro com a parte estrutural, porque sapataria eu preciso de uma ventilação especial, porque o produto que o sapateiro usa
é muito forte, então precisa ter ventilação. As máquinas de sapataria são muito mais caras do que uma máquina de costura. Pesadas, grandes e caras. E caras. Lavanderia nem se fala, né? O tanto que eu ia ter que ter de produto. Não, lavanderia Shopping, fora de cogitação. meu Deus, Então, você colocando na ponta do lápis, não compensa você ter tudo isso próprio. Por isso que a gente cria parceiros de confiança e lá é o nosso ponto de coleta. Para o cliente não muda nada. É Ele isso que eu ia vai, falar. Eu achei que pro deixa. cliente é genial porque ele resolve tudo num lugar só. Pra ele, tanto faz se você lava lá ou não. Pra ele resolvendo o problema dele ali... Exatamente. Ele deixa e retira no mesmo lugar. Só que aí passa, ó, a pessoa retira, faz o serviço e devolve lá. Então, assim... o nosso problema passa a ser logística, mas nem tanto, né? Então... Perto do problema do último podcast que a gente fez do pão, que eu tava ouvindo, né? Problema logístico do pão. A gente fez um podcast com um cara que ele fazia pão congelado. Lucas. O Lucas da Gold Pães. Super legal a empresa dele. Uma dúvida que eu tenho. Quando você virou a chave e falou, agora eu vou ser o rosto do negócio também? E como que foi essa escolha? Deixa eu Eu comecei comentar. a contar e não terminei, né? Foi isso, mas... então vai. Quer falar? É porque o desafio vem junto com as metas. E eu não sei se vocês, com esses desafios, traçaram algumas metas. Era esse o complemento da minha franqueado, pergunta. você disse? Ou do que ela... Então, eu comecei a falar tudo e não terminei Justo, nada. mas é assim, fica tranquilo. A gente vai puxando. O da costura é a costureira, que a gente tava com dificuldade na mão de obra, que aí a gente entrou no lavanderia e sapataria. A gente começou a fazer parcerias com escolas profissionalizantes dessas costureiras. Então, dentro do G10 Favelas em Paraisópolis, tem um projeto que chama Costurando Sonhos, que inclusive é incrível, que profissionaliza mulheres costureiras da comunidade. Então, eles profissionalizam essas mulheres. É um curso, assim, sensacional. Acho que 3 meses e meio ou 4 meses do Senai, com patrocínio, tudo deles. E depois a gente emprega essas mulheres. Aí elas têm oportunidade de entrevista de emprego e teste, né? Elas passam, obviamente, por uma seleção, mas saindo elas já vão ter essa oportunidade. Fora isso, a gente também tem uma parceria que também acontece em Paraisópolis com o Hospital Albert Einstein, que é a mesma coisa, que eles dão curso profissionalizante para costureiras. E fora isso, a gente dá curso para costureira também carente dentro do nosso ateliê, que lá é um espaço que dá aula também de crochê, tricô, bordado, fora a parte de costura, que é a loja de rua. A gente, por ser um espaço maior, a gente sentiu muito a necessidade que as pessoas, por exemplo, iam na loja comprar uma linha de crochê. Nossa, eu queria tanto saber fazer a bonequinha do crochê, da cor da menininha, só que eu não sei fazer. Eu não tenho onde fazer. É meu sonho fazer a bonequinha. Aí a gente falou, opa... Que legal. Tem um mercado aí, tem um negócio legal aí. Aí foi quando a gente abriu a escolinha que dá aula para as pessoas aprenderem o material que a gente vende na loja. Então, lá na loja a gente vende linha de amigurumi, que agora tá super em alta. Nossa, agulha. do que? Amigurumi. Também nem sei ideia do que é, não. São Fala, os explica. bonequinhos de crochê, assim, super fofos. Com certeza vocês já amigurumos. viram algum. Eu conheço aquela... Como que chama? Né? Aquelas bonequinhas que hoje em dia tá na moda de criança, que é costuradinha também. Eu vou lembrar depois, mas pode ir. Eu quero saber, eu vendo a linha de bordado, eu vendo não sei o quê. Só que as pessoas compravam e muitas vezes não faziam, não sabiam onde fazer. E aí foi quando a gente criou o ateliê, que é no mesmo lugar que tem a escola profissionalizante. Então a gente sentiu essa necessidade de mercado e puxamos pra gente. Olha como a internet ela é agregadora, né? A minha mãe, ela tem um hobby que é fazer roupa pra Barbie. Que demais. E ela consegue dar mais estilo pra Barbie do que pra ela. Ela consegue deixar a Barbie toda emprequetada. Eu falo, mãe, você também precisa fazer isso. Não, filho, tá bom assim. E todo mundo que vê fica alucinado, porque não tem mais esse mercado e tudo mais. E é uma coisa que agora você tá falando, poxa, se tem pra esse mercado que você acabou de me explicar, que é de crochê, Amigurumi? Amigurumis. com certeza tem pra isso também. Com E a certeza. internet é um canal pra esse cenário. Com certeza. E agora na pandemia aumentou muito, né? A procura por trabalhos manuais. Basicamente esse segmento, eu vou chamar ele de patchwork. É isso. Eu Mais fico ou menos. impressionado. Eu tive uma cliente que ela tem... um abraço pra Nana aí. Ela tem uma empresa de distribuidora de produtos para informática e papelaria. E ela tem uma veia que ela gosta mesmo de patchwork.
Ela falou, Alexandre, você chega nas lojas de São Paulo, você pega uma senha, vai fazer outra coisa para poder ser atendido. Você não consegue comprar os itens para trazer. É muita. Caramba. É muita procura. A bonequinha que eu falei chama Me Too, Me Too. que agora tá todo na moda. Mas aí, esse problema de mão de obra vocês resolveram dessa forma? Resolvemos com essas parcerias e a E gente dando curso também. dando a aula também. Então, assim, a gente está aumentando a mão de obra. E que costureira é uma coisa que a gente tem a impressão que são senhoras mais velhas, é aquela mãe. E não. Hoje em dia tem muitas costureiras da minha idade, por exemplo, que mandam muito bem. Que legal. Então, assim, é uma profissão para mulher que muitas vezes não tem opção, ou que muitas vezes sofre em casa porque é o marido que controla o dinheiro, porque ela não tem essa opção de trabalho, muitas vezes sofrendo abusos dentro de casa. Às vezes não estudou, alguma coisa Exatamente. assim. E o G10 principalmente veio com essa proposta de ajudar essas mulheres da comunidade, que, enfim, para dar essa profissão para elas, que é incrível, né? Você vê o número de iniciativas no mesmo caminho, né? A gente acabou de falar de uma Verdade. que o pessoal da Cera Marroquina que teve aqui, a Poli, acabou de falar que estava fazendo isso voltado para mulheres de comunidade que estavam numa situação de vulnerabilidade, que elas conseguiriam fazer isso dentro de casa e que tinha algumas chegando a ganhar 10 mil reais por mês fazendo depilação por conta do dia da visita dos detentos pelas mulheres da comunidade. Olha Então, que legal. E eu vi uma vez, acho que a ONU que falou, que a coisa que mais tira as mulheres da situação de vulnerabilidade é o empreendedorismo. emprego. É você dar uma oportunidade de emprego para elas. Porque o que mais prende elas ao abusador é o dinheiro. É a Porque parte daí não tem como ela financeira. sair. Exatamente. Agora, mudando totalmente de assunto, me fala como você virou a chave para colocar a Pra sua colocar imagem minha e cara. escolher a Dona Kika. Sim. Aí a Sabrina, vou voltar à história. Vai. A Sabrina me chamou pra ir na casa dela, gostou do negócio e tudo. A Karina, que é a irmã da Saki, ela é incrível, ela é empresária de várias celebridades, eles têm um escritório de famosos, dessa parte de produção, de produtor, cuida da carreira, né? Ela um dia virou pra mim e falou assim, Carol, mas por que você não coloca seu rosto por trás da Bendito Ponto? Eu falei, Cá, sei lá... Nunca gostei muito de aparecer. Gostei de falar muito. Não sei se eu falo bem. Eu sou meio travada. Eu tenho vergonha. Ela, não... então a gente se sabota, né? Muito. Ela, não vai. Você fala mal bem. Você é comunicativa, não sei o quê. Tenta. Eu sabia disso. Só que eu me enganava, sabe? Várias pessoas já tinham falado. E eu ficava com aquela pulguinha atrás da orelha. Mas eu falei, não, agora vai. Eu vou tentar, vou começar. E aí foi quando eu comecei, chamei uma pessoa para me ajudar, porque eu sou produtora, eu falei, eu não vou conseguir fazer tudo, para mim não vai ficar bom, eu vou ficar com tique, e para mim tinha que estar numa qualidade legal. E aí foi quando eu comecei a fazer os vídeos assim. Até hoje eu sou um pouco travada, até hoje eu não sou lá aquelas coisas. Que nada, os vídeos são mó bons, mas- eu vi. Mas tamo evoluindo. Você pega Boa. o primeiro e pega o último, você vê que tá evoluindo. E aí Boa. foi quando eu vi e senti necessidade de diferença mesmo, né? Pra falar um pouco da marca, pra falar um pouco sobre empreendedorismo feminino, que a nossa empresa é 100% feminina. Não que não dá pra ter homem, mas assim, a maioria das profissionais são femininas, então a gente vai muito atrás de apoiar mulheres e tudo mais. Falar um pouco sobre sustentabilidade, que a gente tem um viés sustentável bem legal. Total. Por exemplo, retalho, o que sobra de tecido das peças. Muitas vezes as empresas, a maioria das vezes, jogam no lixo. Olha o tanto de lixo que 300 pessoas que passam por dia na nossa conta. 300 retalhos de roupa que ficaram lá por dia. Imagina esse lixo, o tanto de lixo que você gera. E a gente passou a fazer doação também para a instituição que faz trabalhos manuais. E só o fato da pessoa consertar a roupa e não comprar uma nova já é puta Já é, sustentável, né? exatamente. Já é bem nessa linha. Você falando isso, até uma coisa que está latente aqui, até tirei foto disso. Lá na Europa, em alguns lugares, eu vi cestos de coleta só de tecido, falando do nível de transformação, que eles conseguiam aproveitar, tipo, 98% de todo aquele material, reciclando aquele material. Caramba. E tipo assim, num lugar X tinha lá um Mas ponto de tinha coleta o de cesto- roupa. Mas tinha as outras separações de lixo reciclável ou Não, não? não. Pensa que isso era só para tecido. Isso, Ah, que demais. Não, e que eles legal. não estavam junto com outro tipo de lixo. Ah, Quase quando você entendi. vai descartar pilha, você fala, Perfeito. nossa, É diferente. vou Pilha pegar, lá. tal lugar tem. E eu lembrei, associei, eu não sei se vocês já viram um documentário no Netflix que fala do descarte de roupa, e tem um lugar, um deserto, Deserto de roupa. que tem... É um deserto de roupa, é isso mesmo.
Então você vê o tanto de lixo que a gente produz e como é importante uma iniciativa nesse sentido. Não, com certeza. E o mundo da moda, né, é o que mais produz lixo no planeta. Que legal, não sabia não. Mais do que o da pesca? Né? Acho que Agora mais. ficou na dúvida. Eu acho, viu? Mas uma dúvida que me fica assim, ó. Eu acho que você tem muita cara da empresa pra empreendedora. Acho que faz muito sentido, assim. E eu acho que a dona Kika, a mãe da Sabrina, tem muita cara pro pessoal, pro B2C, assim, pra pessoa ver. E a dona Kika tem tudo a ver, porque ela é filha de alfaiate. E a mãe dela legal. sempre costurou, ela sempre teve loja de roupa antes, costurava. Então, assim, deu match total, sabe? Tem tudo a ver com o negócio. Ela sempre gostou muito Será também. que é daí que veio? Porque a Sabrina tem também um viés todo... Ela deve ser patrocinada ou produzida, tipo, o look dela deve custar pro cara que vai aparecer, né, nela. Mas você vê que, tipo, é uma preocupação estética muito grande, porque ela tá sempre com umas coisas bem diferentes. Assim, ela é um ícone da moda, né? Tipo assim... Que legal. E ela cresceu também na loja de roupa, né? Pode ser que tenha alguma coisa a ver, porque a dona Kika sempre teve lá em esse o ponto. Sempre teve loja de roupa. E ela cresceu nesse meio da costura, da moda, da loja, tudo. Então, tem tudo a ver. Muito legal. E eu nunca tinha pensado por esse lado que você disse. E como foi essa decisão dela? Hoje, olhando, pô, faz todo sentido, mas como que partiu? Partiu de você? Partiu dela? Não, partiu deles. E a gente, obviamente, adorou, né, a oportunidade. Sim. Eu brinco, eu falo muito assim, nessa vida a gente tem que ter duas coisas. Sorte, eu acredito que a gente tem que ter muita sorte, mas não adianta nada você ter sorte e não estar preparado para sorte. Então, assim, graças ao contato que eu tive com ela, o relacionamento que eu tive com ela, eu tive a sorte dela ver o meu story aquele dia, de falar comigo, de me chamar e de gostar do negócio. Mas se eu não estivesse preparada, se a marca não estivesse num momento bom, se a marca não estivesse preparada para dar esse passo, não ia ter acontecido nada, entendeu? Com certeza, com certeza. Eu vi uma definição sobre sorte que mudou esse paradigma na minha cabeça. Não sei se de repente vai servir para você ou para todo mundo que está ouvindo. Sorte é o resultado de competência com oportunidade. Com certeza. Então, na verdade, o store, se você não tivesse feito e postado, ela não teria sido impactada. Então, ali apareceu uma oportunidade. E aí ela te conheceu, foi atrás e ela viu que existia competência ali. Então, para quem acredita em Deus, não acredita em coincidência. Então, eu acredito que sorte é o encontro dessas duas coisas, aí tem uma pitada de Deus aí no meio. Com certeza, com certeza. Eu acho que tudo se completa. É o que eu disse, se não tivesse preparado, se não tivesse a competência nesse momento... Não ia adiantar nada, né? E conta pra mim, onde vocês querem chegar até o final do ano, nos próximos 2 anos? Quais são as metas, os big numbers aí pra Bendito Ponto? Então, o nosso sonho é conseguir alcançar o Brasil todo, né? Conseguir ter aí uma lojinha em cada estado do Brasil. Acho que esse ano não dá. Mas me dá 2 aninhos aí que você vai ver a Bendito Ponto, você vai viajar, você vai ver muita Bendito Ponto. Que legal. Esse ano é o primeiro ano que a gente está no modelo de franquia, que a gente está começando. Então, eu acredito que esse ano seja um pouco mais desacelerado, com calma, entendendo, vendo como que vai funcionar e passando essa credibilidade, né? A partir daí, acho que... Eu acho o segmento tão bom e a minha análise sobre esse segmento é o seguinte. A minha mãe tem máquina de costura em casa. A minha avó tinha máquina de costura em casa. A minha mãe sabe costurar. Talvez não produzir uma roupa como eu via minha avó fazer vestido, mas eu vejo que a minha mãe tem a noção, consegue fazer um ajuste. Hoje, eu não conheço 2 meninas que tenham a minha idade, sei lá, de 40 para 28 para trás, que saibam costurar, que saibam usar uma máquina, que saibam pregar um botão. E o que a minha mãe tinha de sapatos e o que as mulheres hoje têm de sapato, o que a gente tem de roupa, o que os nossos pais tinham de roupa, é completamente inversamente proporcional. Então, ou seja, é uma demanda muito maior para uma mão de obra muito mais escassa. Sapateiro mesmo, que é o que a gente estava discutindo aqui. Quantos caras você já viu que eles são idosos, tem um lugar muito pequenininho, fica sentado em cima do sapato, não te entrega ticket nenhum e quando chega lá, você nem sabe se ele vai achar seu sapato. É isso mesmo. Total. E fica lotado de serviço. Porque ele faz o que ele quer, ele é um artesão. Só que você quer ter a garantia de que aquele chutes que você comprou não vai voltar borrado de preto. Exatamente. Então, nesse sentido, eu acho que a demanda não tende a diminuir, muito pelo contrário. É por isso que eu vejo marcas como a Arranja Express vindo para o Brasil, uma marca portuguesa, e outras que estão aqui, porque eles estão enxergando que tem muita oportunidade. Então, eu acho que você vai entrar numa briga muito boa, mas com um mercado que todo mundo vai crescer. E aí, esse mercado está muito em alta exatamente por conta da moda sustentável.
Então, as pessoas estão aderindo mais ao processo sustentável no sentido de aproveitar o que tem no guarda-roupa, transformar, pegar uma calça, transformar em shorts, pegar uma calça, transformar em saia, customizar aquela peça no lugar de comprar uma nova, né? E uma pegada também mais simples, porque tá todo mundo falando do mercado de dieta. Então, querendo ou não, ao longo do tempo, você tá maior e tá menor. E você não quer uma roupa parecendo que você tava do universo que você Verdade. saiu. Tô com um amigo, aliás, um abraço para Ribeirão RH aí, o Cássio César. Nossa, é verdade, ele emagreceu muito, né? Cara, ele tá lá no tiquezinho dele lá, 6 treinos na semana, cara. Eu tô fazendo 3 quando dá e ele dá no 6. Legal. E aí ele falou, cara, essa camisa eu coloquei aqui, mas tá parecendo que eu não emagreci nada. Eu falei, cara, é verdade, mas espera que você tá no meio do processo. Senão você vai costurar ela quantas vezes? Mas basicamente isso também é um segmento que se ajusta, a pessoa não quer Com certeza, você aumenta a peça, se você engorda, você consegue aumentar a peça, porque tem tecido dentro da peça, você consegue diminuir, você consegue fazer o que você quiser. Caramba, não imaginava que dava pra aumentar. Sabia que dava pra diminuir. A famosa nesga também. Quem Nesga? nunca ouviu? Que coloca aquele tecidinho do lado da calça? Já viram? Acho que eu coisa de sei. antigamente. Fazia, por exemplo, uma calça, colocava um tecidinho preto do lado. Às vezes até jeans, coloca outra coisa. Eu já vi, mas jeans. tipo, vendida assim. Eu acho que eles ressignificaram a moda pra colocar. Acho que você já viu isso, famosa que é nesga. do ladinho O assim. que eu vi que me marcou foi Sirzir. Serzido. É ser? Serzido, Com E? é. Eu então sempre falei errado. Que Ser- isso? ou Eu agora, também fiquei com essa agora cara. Você me pegou. Será que eu que falei a vida toda Deixa eu ver, errada? eu procuro. Sirzir é quando você pega no mesmo tecido e consegue fechar um buraquinho ou alguma coisa que tenha descosturado, você consegue fazer com o mesmo tecido. É isso mesmo. Eu falei, Às cara, vezes nem aqui imaginava. Você fez um buraquinho aqui É na camisa. serzido, ela tava certa. É serzir o verbo. Ah, você me confundiu. Você quer confundir a pessoa, fale com convicção errada. Faz um furinho, você consegue tampar esse furo. Basicamente é isso. Ah. Usa muito em calça jeans. Calça jeans, às vezes, quando abre alguma coisa, calça jeans de cara, de marca, a gente consegue Legal. serzir. Serzir ela. Legal. Eu queria uma última pergunta. Qual é o efeito que você viu de utilizar melhor a sua rede social no negócio? Que ganhos que você viu? Até para quem tá ouvindo e não usa ainda. Eu acho que levar a marca em lugares que talvez se eu não tivesse colocado minha cara eu não levaria. Eu acho que a parte de credibilidade da marca, então você sabe quem é que tá ali falando. É diferente de uma marca que você nunca viu o dono, que não põe a cara. Você não passa a mesma credibilidade. Até para você investir como negócio da sua vida, muitas vezes. Uhum. Por exemplo, a Luísa do Magazine Luiza. A Carla da Sorridente, você sabe quem é que tá por trás da marca, né? A pessoa não ia colocar a cara dela ali e depois ferrar com a marca, sendo que a cara dela tá na marca. Então, eu acho que o principal é a credibilidade e você conseguir alcançar lugares e pessoas que talvez você não alcançaria se tivesse fazendo só aquele postzinho da marca ali básico. Perfeito, porque vai gerar muito mais engajamento, porque a pessoa humano se conecta só com o humano e daí aí... vai. Perfeito. Exatamente. Legal. Bela frase. Humano se conecta só com o humano. É verdade. E é a Mas única coisa que não vai ser automatizado pelo IA, né? Na verdade. Eu acho que quando a IA substituir os processos manuais... Inteligência artificial, viu, galera? Que o Gabi, isso daí pra ele é arroz com feijão. Cara, eu tô viciado nisso, cara. Eu adoro isso. Você tá Chat na onda GPT. dos caras que estão... pelo amor... Eu não, eu quero que pelo vá pra amor de cima. Deus, Você viu isso daí, Carol? Eu vi, eles O assinaram Elon um Musk, contrato. 1.200 pessoas assinaram um negócio... 6 meses, né? Pra parar 6 meses. Eu vi. Eu quero ver o bicho pegar fogo, pô. O negócio Ele quer ver as pessoas serem demitidas por todo causa mundo. da... É que, na verdade, o que eu acho que vai acontecer entrando só um parênteses, é que eu acho que a gente vai ter muito mais produtividade, assim, muito mais. Eu não sei o que a gente, como ser humano, vai fazer com essa produtividade. Pode ser que aconteça, é o mais provável, se ninguém fizer um esforço contrário, que essa produtividade gere muito dinheiro para pouca gente. Mas ela vai gerar muito mais produtividade. Eu sou muito mais produtivo com o ChatGPT hoje em dia. Então, proposta para cliente, resposta de suporte, pauta de podcast, tudo eu faço no ChatGPT. Ele me poupa muito trabalho. Então, eu consigo ser mais produtivo. Se a humanidade inteira for mais produtiva, a gente vai ter um valor criado ali. Se esse valor vai ser só para poucas pessoas, talvez não resolva o nosso grande problema, que é uma má distribuição de renda. Na verdade, o nosso grande problema não é a má distribuição de renda, é pessoas muito pobres e miseráveis. Esse é um problema que deveria ser resolvido. Só que esse valor que a gente vai ser criado com a IA, ele pode resolver esse problema se a gente pensar sobre. Só que o que eles acham, o Elon Musk fala, e alguns outros, é que eles têm medo do que vai acontecer, assim. Só que eu acho que é o medo do Elon Musk e dessas outras pessoas, é porque isso talvez impacte
de uma maneira ruim os negócios deles atuais, entendeu? Então eu acho que às vezes é muito medo por, puta, isso pode ser que impacte as ações da minha ação. Ou não, né? Eu acho que... Mas eu não sei, eu não acredito que vá... Mas fica o questionamento aí pra depois a gente fazer um podcast sobre Podia isso, ser porque um podcast vale. disso, eu ia adorar. Mas de recado final, Carol, o que você diria para os nossos telespectadores e ouvintes que foi o seu grande aprendizado ao sair de um emprego fixo e empreender? O que você diz que mudou e o que é bom e o que é ruim também? Eu vou só complementar, porque eu acho que cabe já que ela vai colocar, no sentido você falou do empoderamento feminino e tudo mais. Então eu vejo você, uma mulher bonita, 30 anos, independente, com uma sócia do peso que é, do quilate que é, tentando crescer uma marca de franquias. Ou seja, querendo ou não, é um caminho que você traçou cedo e que, querendo ou não, você vai inspirar pessoas, ponto, pela sua jornada. Então, para essa pessoa que está no início dessa jornada, o que você poderia falar para a Carol de 10 anos atrás, lá nesse sentido? Eu acho que o principal, assim, que as pessoas às vezes pecam é em achar problema, pôr dificuldade e acabar desistindo. Então, por exemplo, eu poderia muito bem... mãe, eu nunca empreendi na vida, eu não sei costurar, eu não sei o que é uma barra, o que eu vou lá fazer? As costureiras me olhando torto. Na primeira semana, as costureiras me olhando torto. Cliente reclamando, cliente xingando, falando mal no Google, porque às vezes uma atendente não foi tão delicada igual ele gostaria. O que eu tô fazendo aqui? Então, é muito mais fácil a gente colocar problemas em situações e a gente se sabotar do que a gente enfrentar e falar, não, beleza, eu não sei, mas vou aprender. Eu vou aprender, eu vou conversar, eu vou lidar e bater de frente. Então, eu acho que o principal é as pessoas não se sabotarem, não desistirem indo, porque uma hora vai dar certo. Se não deu, é porque ainda não chegou onde tinha que chegar. Boa. Mas se você se dedicar àquilo que você quer, se você de fato quiser, né? Porque você tem que querer, não adianta você querer agradar ou ir por fazer, você tem que querer. Se você de fato quiser aquilo, vai dar certo, não tem como. Eu acho que ainda mais mulheres, a gente é um furacão, a gente é um poder absurdo. E quando a gente está disposta a fazer algo de fato, vai dar certo, não tem como dar errado. Então, eu acho que é um pouco isso sobre o que você falou. Uhum. Agora... de recado final, acho que o recado que você deu foi bem legal, das pessoas não desistirem, eu acho que tem muito a ver. E como mulher, você sentiu alguma diferença? Você falou muito da potência, mas você achou alguma coisa ruim? Muita. Quando a gente lida com shopping, são homens... héteros, brancos, senhores. Sim. E quando chega eu lá, por exemplo, fazer uma negociação de abertura de loja de aluguel, eu sentia muita dificuldade, no sentido de preconceito mesmo. Das pessoas olharem e falarem... O que essa menina tá vendo aqui? Até eu começar a falar, né? Mas até então, até você mostrar o seu potencial, mostrar que você tá lá a sério, tudo, o tanto de homem que depois mandava mensagem no WhatsApp... É absurdo, inclusive de uma concorrente nossa grande. Na época, o dono me chamou para uma reunião, nem sei se eu podia estar falando isso. Na época, o dono me chamou para uma reunião, eu fui, ele me fez a proposta dele comprar minha marca. Aí eu virei para ele e falei assim, mas escuta, por que eu venderia a minha marca para você? Minha marca está em expansão, está em crescimento agora, minha marca é melhor do que a sua parou no tempo, a minha que é a nova. Para que eu vou vender para você? Que corajosa. Não, e tinham 5 homens e eu... sozinha na mesa. Caramba, você fez sozinha, que corajosa, que legal. E aí eu meio que falei, meio que brincando, obviamente, né? Não batendo dando tanto um de tom frente, de brincadeira, mas era falando, verdade no mas final. não é interessante pra mim. Eu falei, eu acho que devia ser o contrário. Eu acho que as suas lojas, os seus pontos deviam virar bendito ponto. Porque a gente é muito mais novo do que vocês, a gente tá com uma cabeça, uma visão muito mais nova. Vocês que estão um pouco antiquados. E aí, depois disso, ele mandou mensagem, enfim, dando em cima, literalmente. Então, essa é a dificuldade de ser mulher, mas, ao mesmo tempo, se você souber se impor, se você souber cortar, se você souber se posicionar, não passa a ser um problema. E Entendi. sim uma coisa boa. Entendi. Dá pra fazer apesar disso. Ou Sim. dá pra usar, às vezes, isso pra um lado bom. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Bom, show de bola. Você falou um negócio aí que eu queria pegar o gancho. Que as pessoas se boicotam, que a gente acho que falou umas 3 vezes sobre isso hoje. Então, ou você, aí dentro da sua empresa, do seu negócio, na sua vida, na sua carreira, ou você é um solucionador de problemas, ou você vai trabalhar para alguém que é. Então, acho legal você repensar, e várias vezes a gente discutiu isso aqui, que os problemas muitas vezes são a maior oportunidade que você vai ter.
Eu acho que nessa situação do pão que a gente falou, que é um episódio muito legal, ficou muito claro, porque, só colocando aqui, eles vendiam pães, eles eram uma padaria, vendiam pães para as lojas do Pão de Açúcar. Então, eles montaram pontos dentro dos pães de açúcar. Isso há muitos anos atrás, que eles não tinham padaria própria. E aí, de repente, veio um fornecedor e falou, agora esquece, agora nós vamos trazer pão congelado, não precisamos mais de vocês. Ele falou, eu morro ou eu assumo. Ele falou, não, já que ele traz pão congelado, eu também trago. Mas como é que faz? Não sei, mas vou aprender. Demais. E aí, isso virou o principal negócio deles, e hoje eles estão em Nossa, 4 países, 1.500 pontos de venda, estão um absurdo. De um problema. Exatamente. Às vezes a pessoa que está no CLT está insatisfeita e tem medo de largar para começar, para abrir um próprio negócio, é o que a gente falou. Viver infeliz é a condenação. O que a gente falou, você prefere trabalhar infeliz pro resto da sua vida para alguém ou ir atrás do seu sonho? Melhor errar, porque tem todo que se martirizar o resto da vida porque não tentou, né? Eu sou dessa seguinte opinião. Total. Não, e sobre isso, o que eu vejo é que empreender é muito longo prazo. E eu falei isso num stories, num Reels meus que vai sair acho que amanhã. Que me perguntaram uma vez assim, Gabriel, e você trabalhava super bem no Itaú, ganhava bem, e hoje, se eu pegar o que tem na sua conta, se comparar, valeu a pena? Cara, a resposta é que não, assim, no começo eu me sentia mal falando isso. Hoje não, porque o que eu vejo é que empreender é muito longo prazo. Então, eu tenho certeza que o Gabriel hoje versus o Gabriel que trabalhava no Itaú é totalmente diferente. Eu me sinto muito mais preparado para resolver qualquer problema. Isso ainda não se transformou monetariamente, mas eu sei que em algum momento, igual você falou, se eu não desistir, uma hora vai dar certo. Sim. E é isso, eu sei que eu não vou desistir até chegar lá, então é só questão de tempo. E aí, durante esse tempo, o que para mim empreender muda muito de ser CLT é que você tem, a primeira coisa, você tem poder de escolher o seu tempo, então isso já muda tudo, assim. Então eu sei exatamente o que eu quero ou não fazer e posso escolher, isso é uma dádiva ou uma condenação, porque às vezes você pode perder a mão. E também você aprende muito mais, porque você entra em todas as áreas da empresa, você conversa com pessoas diferentes, você consegue ter muito mais contatos, assim, eu vejo. E só como recado final para todo mundo que está ouvindo, isso que aconteceu com a Carol, da Sabrina, é muito, para mim, ilustra muito o poder do networking. Eu não via isso dessa forma, assim, e hoje eu vejo o networking como um ativo que você cria. Então, você tem que pensar o seu networking como se fosse um ativo mesmo. Então, eu vou investir no meu networking. Então, eu vou tirar um tempo para fazer isso, eu vou me associar com empresas de networking. Aí a gente tem vários exemplos, tem o Lead, tem o BNI, tem empresas do Sebrae, tem reuniões do Sebrae sobre isso, setorizadas, associações do setor, enfim, tem milhares de formas de você fazer isso. Algumas encaixam melhor, outras pior para você, é só você achar a sua forma. Mas eu acho que você subestimar isso ou não olhar para o networking como um ativo, aí é um desperdício de dinheiro e de tempo, assim, porque o networking é uma coisa que tem que ser criada como um ativo, criada, mantida, e você tem que cada vez alimentar ele, porque se você só conheceu a pessoa e não criou valor. A Laís Macedo, ela é presidente do Lead São Paulo. Ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, assim, que o networking não é quem você conhece, mas quem conhece você. Então, isso mudou tudo para mim, do jeito de pensar. Então, não importa quem você conhece, mas será que essas pessoas que você conhece, elas te reconhecem? Elas sabem quem você é? E aí, para mim, esse é o networking. Ale, algum recado final? Cara, isso que você falou é tão verdade que às vezes o CEO é escolhido pelo nível de entrada que ele tem. Cara, desculpa, 70% das vagas são fechadas antes de ter um anúncio de vaga. Então, 70% das vagas são preenchidas por pessoas que se conhecem, assim, por indicação. O famoso QI. Total, exato. Mas porque tem muita empresa, por exemplo, a Bendito. Aí você pega o cara que saiu da Sapataria do Futuro, que tinha 300 lojas e que tem um nível com fornecedores, com aberturas, com novos mercados, você fala, cara, ele corta tanto caminho. Baseado no que você está falando. Total. Então, realmente é um ativo. Total. Isso que você falou até é o cara que às vezes você não vai contratar ele pela expertise que ele tem. Em gestão. Você vai contratar porque, ele conhece um monte de gente. Ele vale demais por causa disso. Esse ativo dele vale muito dinheiro. Sim, com certeza. E conta uma história, Lê, só um parênteses, daqueles caras que saíram de grandes empresas e montaram como se fosse um escritório. Eu acho tão ilustrativo isso de networking. Lembra isso daí? Que o cara eram executivos de grandes empresas e aí eles montaram como se fosse um escritório que eles fazem grandes negócios. Você não lembra? Não foi você que me contou? Então eu vou contar que eu lembro mais ou menos de cabeça. Era assim, executivos de grandes marcas. Então eu era diretor da Nestlé.
Eu saí da Nestlé. O Ale era diretor da Magazine Luiza. Aí saiu. E aí essas pessoas se juntaram, fizeram como se fosse um escritório de negócio. Um poolzinho. Um pool para viabilizar grandes negócios. Nossa, então, que legal. é muito bacana. Por exemplo, eu sou diretor, já não quero mais trabalhar ali tanto, 8 horas, mas eu tenho muito valor, eu tenho um networking que vale demais, eu tenho muito conhecimento. Então, ao invés de eu ir fazer uma outra empresa, eu vou e começo a fazer pontes, conectar coisas, muito usando meu networking. Eu sou diretor da Magazine Luiza, eu conheço a Carol que quer fazer logística, eu sei o fulano que fazia logística da Magazine Luiza. Carol, vamos montar um negocinho aqui para você fazer logística, vai funcionar assim? Aí eu ganho uma participação disso. Isso virou, eu não lembro o nome da empresa, mas virou uma empresa grande disso. Faz muito sentido. E outra, eles ganham valor um com o outro. Porque total. é o meu, mais o seu, mais o dela. Total. Não, incrível. Mais algum recado, Alê? Não, queria agradecer o tempo de todo mundo que ouviu. Espero que tenha sido válido. A gente tem procurado falar muito sobre empoderamento feminino porque a gente acredita nisso. Simples assim. A gente vê muito valor nesse sentido, a gente tem trazido excelentes exemplos. Então, para você, mulher, e para você, homem, que está ouvindo a gente, que de repente os executivos, as pessoas que compõem o seu time são só homens, cara, você não sabe o que você está perdendo, porque a gente precisa, sim, ouvir o tino feminino. Faz muita diferença isso numa decisão. Então, a gente corrobora com esse movimento, a gente gosta disso, e a Carol é uma representante nesse sentido aí. Siga a gente nas redes sociais aí, o @Ribeirão Podcast, nós estamos nas plataformas, então, no Spotify, no YouTube e também no Instagram, tá? E o meu é o @consultoria.aguilar e o @escola de empresário. E já dizendo para você do nosso patrocinador aí, da Consultoria Aguilar, que a gente modela a gestão, então, igual o caso da Carol, eu tenho certeza que ela teve uma preparação para conseguir embalar bem um produto que já era bom. Então, na hora que ela fala de treinamento, de gargalo, de mão de obra, de como prestar esse serviço, isso é muito desenhado, muito pensado. Então, é por isso que é importante você... Se você só tem o dinheiro, é muito mais inteligente você comprar essa expertise de alguém e vir com uma marca, com uma franquia, para que você não perca todo o seu ativo, todo. Eu vejo muitos erros nesse sentido. A pessoa... muito mais rápido, né? Por que você vai perder um ano ali errando se você pode... Isso se ela tiver muita sorte em acertar depois e em não realizar todo um prejuízo de uma construção que demorou a vida. Às vezes a pessoa fez um acerto, trabalhou 30 anos no mesmo negócio, fala, agora eu vou realizar meu sonho de empreender e perde tudo. Fora o que é barato, o que é caro, né? O que vale mais? O seu tempo, o dinheiro, enfim. Exato. Então é muito caro isso, gente. Então você pega alguma coisa que você tem aptidão, sinergia, conhece o mercado, então a Bendito Ponto pode ser uma opção para você aí, mas não necessariamente que seja a única opção. Então que você estude o negócio para simplesmente que você não realize um prejuízo de algo que poderia ter sido muito diferente só por uma escolha, planejamento, tá? Então a gente consegue te ajudar nesse sentido. Independente do momento de vida que seu negócio está, a gente consegue te ajudar com o modelo de gestão aí. Boa. Carol, suas redes sociais e o do Bendito Ponto? @Carol Fidalgo, a minha rede pessoal. E do Bendito, @bendito.lojas, ponto escrito, @bendito.lojas. Boa. Queria deixar os meus, @Gamendescruz no Instagram. A gente passa bastante conhecimento de empreendedorismo, de dados. E o nosso patrocinador, a Sonar Data Design, que é a empresa que eu trabalho, ela é focada em transformar os dados da sua empresa em informação. Então, a gente diz que a nossa missão é ajudar os gestores a tomar melhores decisões. Então, você, gestor, que tem dificuldade de ter que ficar puxando relatório para saber que decisão tomar, a gente faz esses dados virarem informação para ser muito fácil para você tomar a decisão melhor no momento que você precisa. Dados automatizados, então ninguém precisa ficar tirando relatório, montando Excel, isso tudo feito no Power BI. Se vocês quiserem procurar mais, sonardd.com.br ou @sonarpowerbi no Instagram. Pessoal, muito obrigado o tempo de vocês e até a próxima. Valeu e tchau! Valeu!